uma conversa bastante importante com o embaixador de Israel aqui no Brasil, o Daniel Zonshine, que fala agora com a gente sobre o conflito histórico no Oriente Médio. Embaixador, muito obrigada pela gentileza de conversar com a CNN Brasil. Bom dia para todos. E é importante que nós possamos ouvi-lo, por favor, sobre este momento do conflito, sobre o que tem ocorrido do ponto de vista de defesa de Israel e também de eventuais respostas. Mas, inicialmente, como o senhor acompanha e interpreta o que tem havido nas últimas horas no território israelense? Bem, em primeiro lugar, estou agora em Israel. Então, isso foi uma experiência que não é só por causa de televisão, mas foi aqui, junto com minha família, preocupados, com muita pressão, para saber o que acontece. Sabemos que os iranianos lançaram centenas de mísseis, drones e mísseis balísticas contra Israel. E foi uma questão, não é só uma coisa teorética. Foi uma coisa que nós todos estivemos aqui preocupados e esperamos que não vai chegar a Israel. E, enfim, realmente não chegou o sistema israelense, defesa aérea, junto com os aliados, conseguimos interceptar quase todos, mais de 200 mísseis, drones, mísseis balísticos que foram lançados contra Israel. Isso é uma coisa muito preocupante, porque é a primeira vez que recebemos de Irã um ataque direto. Digamos, nos últimos 6 meses recebemos ataques indiretos por proxies de Irã, por Hamas, por Jihad Islâmica, Hezbollah, os Houthis de Iêmen, milícias de Iraque. Então, é a primeira vez que recebemos um ataque direto de um país contra Israel. É uma coisa muito preocupante. Felizmente, nossas forças de defesa aérea e junto com os aliados, conseguimos interceptar, evitar os danos para Israel, para a população e para instalações aqui em Israel. Se não tivermos este tipo de defesa, os resultados podem ser muito difíceis para Israel, como vimos este tipo de ataques em Ucrânia, por exemplo. Então, pelo menos deste ponto de vista, temos confiança no nosso sistema de defesa. Embaixador, até confirmando uma informação aqui bem importante, porque desde o início do conflito nós estamos aqui muito conectados, né, enquanto brasileiros também, com o que ocorre em Israel. É a primeira vez que o senhor dá uma entrevista desde o avanço do conflito, envolvendo inclusive a situação aqui diplomática com o Brasil? A primeira vez que estou fazendo uma entrevista vivo nos últimos 2 meses, sim. E agora estou fazendo isso de Israel mesmo. Então é uma outra dimensão desta entrevista. Uhum. Então, é a primeira vez que nós conseguimos e nós ouvimos aqui o embaixador de Israel depois do avanço da crise diplomática entre Brasil e Israel, o embaixador israelense que representa, então, Israel aqui no Brasil. E quem viabilizou essa conversa foi Basília Rodrigues, que é quem eu já convido agora para participar conosco. Basília, bem-vinda, hein? Obrigada por viabilizar para a gente essa entrevista. Obrigada, Elisa. Obrigada também, Daniel Zonshine, por parar aí o seu dia e falar primeiro com a gente aqui da CNN Brasil. A gente vai tocar aqui em pontos muito sensíveis sobre essa situação, embaixador, até para saber como a embaixada responde ou se manifesta sobre esta avaliação de que o Irã não agiu, mas reagiu. Uma resposta ao ataque israelense à embaixada do Irã na Síria, que resultou na morte de comandantes militares da Guarda Revolucionária Iraniana. É uma ação ou uma reação? Como que Israel observa o que está acontecendo neste momento?
Bem, Israel não tomou responsabilidade por este ataque sobre o edifício perto do consulado de Irã em Damasco. Mas Irã avalia que Israel está atrás disso e, do ponto de vista deles, realmente é reagir. Mas, como disse, é a primeira vez que é um ataque direto do Irã sobre Israel. Isso é uma coisa que não aconteceu no passado e uma coisa muito grave. Do ponto de vista israelense e acho que do ponto de vista mundial. Porque até agora o Irã só apoiou de uma maneira bem ativa os ataques contra Israel via proxies, via Hamas, via Hezbollah, via Jihad Islâmica e outros. Esta é a primeira vez que está fazendo isso de maneira direta, então não é uma coisa que começou algumas semanas atrás, mas começou pelo menos 6 meses atrás, com o ataque de Hamas sobre Israel. Hamas que foi apoiado, treinado e recebeu o apoio e armas dele do Irã. Então, estamos numa campanha que está pelo menos 100 meses já está andando. Então, você considera que foi um ataque injustificável? Porque num momento como esse, todo mundo tenta entender a linha temporal, explicar por que o Irã agiu dessa forma. A avaliação do senhor como representante do governo israelense é de que é um ataque injustificável, não tem, então, uma confirmação de que Israel tenha agido contra a embaixada do Irã na Síria? Como disse, isso é uma coisa que já está, Irã está lutando com Israel mais de 6 meses, mas agora é a primeira vez que está fazendo isso direto da área dela para a área de Israel. Então, isso é uma coisa sem precedente neste conflito que já acontece há muito tempo. Embaixador, também fazendo-lhe uma pergunta, pegando esse gancho do que Basília Rodrigues está dizendo, porque a gente tem acompanhado muito cada etapa de uma guerra e também sabendo que a guerra de versões é muito grande quando a gente está num conflito, né? Você tem uma informação que vem de um país, uma informação que vem de outro. Apesar de todo o trabalho de checagem, é algo muito sensível, porque tem regiões que nem a imprensa consegue acessar, que as pessoas não conseguem acessar para ter com veracidade ali as informações. Porém, nós estamos acompanhando nos últimos tempos o registro desse ataque de Israel a uma embaixada do Irã e essa seria a justificativa para um direito de resposta dos iranianos, inclusive com parte do mundo dizendo poderiam ter escolhido algo mais ofensivo, algo mais pesado, mas escolheram que fosse feito por drones para que pelo menos fosse feita uma resposta, para que pelo menos mostrassem, olha, vocês nos atacaram dentro do nosso território, até porque a embaixada é um pedaço do país, né, do Irã em outro país, e nós estamos aqui respondendo. Como o senhor observa isso? Não há nenhuma justificação para um ataque desta natureza, como aconteceu esta noite de Irã para Israel. O fato é que não tivemos lá centenas de mortos neste ataque, isso não foi por causa de Irã, mas por causa de Israel. O fato que as forças israelenses conseguiram interceptar quase todos os mísseis, isso não está dizendo que isso é uma coisa que pode ser levado de uma maneira leve, de uma maneira que não é pesado. É um ataque direto de um país, do território dela para o território de outro país. Isso é uma coisa que não aconteceu até agora, uma coisa sem precedente. Não pode justificar isso de nenhum jeito. Embaixador, o senhor que está aí em Israel, isso é super importante, é um relato in loco dos acontecimentos. Há um desencontro de informações sobre o saldo desses ataques iranianos a Israel até aqui. Há vítimas, pessoas mortas ou pessoas que tenham saído feridas destes ataques. Quais são as informações que o senhor tem como embaixador de Israel aqui no Brasil, mas estando no seu país, em Israel, ouvindo os diferentes canais aí de informações oficiais? Quem foram ou quantas foram as vítimas até agora destes ataques de Irã em Israel? O fato é que não tivemos vítimas
foi pelo menos uma menina ferida, de maneira que eu sei, e outras pessoas afetadas por as bombas e as coisas, mas não fisicamente. O fato é que não aconteceu, isso não está diminuindo a seriedade e a gravidade, o fato que A seriousness, gravidade digamos, dos a acontecimentos, né? gravidade deste ataque. O fato que nós preparamos todos os sistemas de defesa aérea e evitamos as vítimas na lado israelense, e não estou dizendo que isso é uma coisa que pode ser aceitado. Isso é uma coisa que já... Houve aí um problema no sinal? Nós estamos, embaixador, possivelmente o senhor está me ouvindo, nós estamos com a sua imagem, porém não estamos ouvindo a sua voz. Pode ter havido algum problema aqui com o sinal. Reitero que nós estamos conversando com o embaixador de Israel no Brasil, que neste momento não está no Brasil, está em Israel, Daniel Zonshine. A nossa comunicação é via internet e esses problemas, claro, podem ocorrer. Enquanto a gente reconecta para conseguir ouvir aqui a continuidade da resposta do embaixador, eu vou te contando que a informação que a gente tem é que a CNN acaba de confirmar que começou a reunião emergencial do Gabinete de Guerra de Israel. Ou seja, confirmação neste momento da CNN que começou a reunião desse Gabinete de Guerra. A ideia é fazer com que essa reunião determine os próximos passos. Então, de que maneira nós devemos responder daqui para frente? De que maneira vai ser o posicionamento de Israel? O fato da gente ter interceptado... estamos novamente com o embaixador? Perfeito. Embaixador, se puderes continuar a resposta anterior, por favor, que nós tivemos um pequeno problema no seu áudio. Sim, eu sei. Entrou numa outra chamada ligação. e não podia... sim. Eu disse o fato que nós estamos aqui num jogo de números. O fato que nós conseguimos, ou que nós preparamos e defendemos nosso público, nossas pessoas, nossos civis, nossas instalações, o fato que nós conseguimos proteger, isso não diminua a gravidade das coisas que aconteceram este ataque. O fato que não tivemos vítimas não é porque os iranianos não querem criar ou fazer danos em vida de pessoas aqui em Israel. Pelo contrário. O Brasil divulgou um comunicado por meio do Ministério de Relações Exteriores pedindo contenção de todos os lados, do lado israelense e do lado iraniano neste conflito. Conclama a comunidade internacional, pede, claro, faz um apelo pela paz, mas em nenhum momento trata de uma condenação dos ataques. Pede em igual medida para que tanto Israel quanto Irã sejam responsáveis pelo fim deste conflito. De que forma os senhores israelenses receberam este posicionamento do governo do Brasil? Eu também procurei a palavra, um tipo de condenação, mas não achei, infelizmente, foi muito desapontado, porque acho que quando tem este tipo de ataque, como disse, de um país diretamente do território dela sobre outro país do território dela, e o Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena isso, acho que, como disse, foi desapontado que isso não aconteceu. Ainda tenho expectações do Brasil neste sentido. Espero que não vamos ter que continuar com este tipo de mensagens.
Embaixador, o senhor falou que ficou desapontado, então, com o Brasil pela ausência da palavra condenação nesse comunicado oficial. O senhor acha que esta situação, então, reacende o mal-estar nas relações entre Israel e Brasil? Pergunta lá no Itamaraty, não sei. Acho que a situação foi muito clara e o fato que não conseguiram condenar este ato terrorista de um país contra outro, deve perguntar lá no Itamaraty ou no gabinete do ministro, não sei onde. Embaixador, antes de encerrar, por favor, mais uma pergunta aqui para o senhor. A gente tem a informação de que agora, neste momento, já teria começado a reunião em Israel, sobre como vão ser os passos daqui para frente. O senhor avalia que essa resposta, eu sei que existem muitas questões diplomáticas aqui, não quero parecer nem que estou querendo lhe perguntar algo aqui que eu imagino que o senhor não vai poder responder. Mas o que o mundo quer saber neste momento é se essa resposta viria diretamente para o Irã, se viria diretamente para os aliados do Irã ou se eventualmente pode ser seguida até a ideia do presidente dos Estados Unidos. Olha, vocês venceram, ou seja, o que tinha de ser feito já foi feito. Isso é uma coisa que não posso responder porque, em primeiro lugar, não sei o que acontece, não sei do ponto de vista da reação israelense. Claro que, como disse, é difícil de um país aceitar esta coisa, este ataque direto de outro país na território dela. Mas acho que a ideia é esclarecer que esta coisa não pode passar e não pode ser aceitado por Israel. De que maneira, quando, como, isso é uma coisa que não posso responder neste momento. Embaixador, agradeço mais uma vez o tempo do senhor e ter aberto essa oportunidade de falar primeiro com a CNN Brasil, ainda mais diretamente de Israel. Eu gostaria que o senhor descrevesse as condições de vida do senhor, dos seus familiares, das pessoas com quem já teve contato desde o seu retorno a Israel. A gente fala de um país que sofre pela guerra com o Hamas e agora mais esse conflito com o Irã. Muito obrigado. Espero que mais rápido que possível vamos voltar para uma situação mais calma, mais pacífica na nossa zona. Não procuramos guerras com ninguém. Muito obrigada, Daniel Zonshine, embaixador de Israel aqui no Brasil e que neste momento está no território israelense. Agradecemos mais uma vez por o senhor ter gentilmente aceitado aqui essa conversa, principalmente por ser uma primeira entrevista após o aumento do conflito diplomático envolvendo o Brasil e Israel. Muito obrigada. Obrigado a vocês.